Eu quero saudar a todos, amados irmãos, com a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estou aqui gravando mais um vídeo. Hoje vou falar sobre o anticristo, sobre o falso profeta e o sinal da besta. Quero deixar uma palavra aqui em Deuteronômio capítulo 8, versículo 25. Diz quem é, a pergunta é, quem é o anticristo? Esse personagem fará a sua entrada no cenário mundial como um homem de paz. Talvez ele até ganhe um prêmio Nobel, né? Deuteronômio capítulo 28, 25 diz que ele destruirá muitos que vivem despreocupadamente. Amém? Ele garantirá a paz para Israel e o Oriente Médio e assinará um tratado de paz de 7 anos. Quer dizer, ele fará um acordo de paz de 7 anos. Ele fará um acordo de paz de 7 anos que será quebrado depois de 3 anos e meio. Quer dizer, vai haver uma falsa paz. Certamente. Uma certa paz e muitos serão enganados, né? Vê Deuteronômio capítulo 9, versículo 27, o anticristo será um homem, viu? De charme e carisma quase hipnótico. Ele virá dos Estados Federados da Europa, o Império Romano revivido. Em sua companhia, o rumo ao poder, o anticristo lançará sua força hipnótica sobre dos 10 países dessa federação e depois sobre os outros. Ele conquistará 3 das 10 nações e assumirá a autoridade sobre todas as 10. Depois lançará seus olhos, vorazes sobre a menina dos olhos de Deus, que é o povo de Israel. O povo de Israel. A menina dos olhos de Deus. Israel, o anticristo, usará força. Usará força militar para ganhar e manter a supremacia mundial. Daniel escreve, mas em lugar dos deuses haverá o Deus das fortalezas. Daniel capítulo 11, versículo 38. O anticristo terá inicialmente prosperidade ao mundo, conforme Daniel afirma, em capítulo 8, 25. Para sua astúcia nos seus empreendimentos, fará prosperar o engano. Isto sugere que talvez haja um grande colapso econômico mundial. E então o homem do pecado, o filho da perdição, vai seduzir o mundo com promessa de prosperidade. Exatamente o que o anticristo fará, né? Também nós sabemos que nesse período muitos povo verdadeiramente serão enganados pelo trabalho que ele irá fazer. Vai ser um rei que jamais vai ter uma proposta que jamais nenhum rei deste mundo teve. A única melhor proposta que vai ter é quando Jesus acabar com esse anticristo e sentar no seu trono, literalmente,
como diz lá em Mateus, do 29, capítulo 24, 29 ao 30, Jesus descerá literalmente para salvar o povo de Israel e acabar com o anticristo e todo o exército inimigo de Israel. Vou falar agora uma moeda, uma religião, um governante. O anticristo terá um plano para a dominação mundial, baseado em 3 pontos. Ele criará uma moeda mundial, uma única religião para todos em um governo central, chamado hoje de a nova ordem mundial. A economia do anticristo será uma sociedade sem moeda corrente, na qual todas as transações poderão ser controladas eletronicamente. João descreve esta situação. A todos os pequenos, e os grandes, os ricos, e os pobres, os livres, os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender senão aquele que tem a marca, o nome da besta, o número de seu nome. Apocalipse capítulo 13, versículo 16. Satanás tem, capítulo 16 a 17, esse texto que eu li, né? Satanás tem plano, Satanás tem planejado estabelecer a nova ordem mundial desde que Nimrod se propôs a construir uma torre nas primícias do CNA. A torre de Babel, Satanás apareceu Jesus uma nova ordem se ele se curvasse diante dele e o adorasse. O anticristo promoverá um governo mundial único, um mundo sem fronteira, em que as nações serão regidas por leis internacionais, impostas a ela por liderança mundial. O anticristo será por um período de tempo, né? Esse tempo dele é o tempo da grande tribulação, que durará 7 anos, sendo dividido em 2 partes. 3 anos e meio de paz, uma falsa paz, que vai enganar muitos. Então, esse é o anticristo que vai dominar, provavelmente quando o Espírito Santo arrebatar a sua igreja, levar a sua igreja até Jesus nas nuvens, na primeira vinda, como fala lá em Tessalonicenses. Então vamos mais adiante um pouquinho para entender mais sobre o que ele será. O anticristo, ao que parece, será vítima de uma tentativa de assassinato, conforme registra João. Então vi de sua cabeça como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Apocalipse capítulo 13, versículo 3. Onde Cristo irá imitar a morte e a ressurreição de Cristo, para tentar convencer o mundo de que ele é verdadeiramente o Messias. Ele entrará, em cena em Apocalipse 6, cavalgando num cavalo branco, porque Jesus Cristo, o verdadeiro Messias, terá sua aparição em Apocalipse 19, montado num cavalo branco. Mas só que há uma diferença. Jesus virá num cavalo branco, mas o anticristo virá também num cavalo branco, mas com a flecha, né? Com arco de flecha, né? Há uma diferença, se a gente for estudar essa parte. Não vou entrar muito nesse detalhe, porque as horas passam muito rápido e eu não quero
levar muito tempo nesse vídeo. Então vamos mais adiante. O rei, quer dizer, o anticristo, diz assim: ele não terá respeito aos deuses de seus pais, nem ao desejo das mulheres, nem a qualquer outro deus, pois sobre tudo se engrandecerá. Daniel capítulo 11, versículo 37. Porém, a melhor tradução se encaixa na Bíblia da versão internacional. Vamos observar a Bíblia toda, ela é inspirada por Deus. Cada um tem talvez uma tradução diferente, mas a palavra é a mesma. A Bíblia não muda, é a mesma palavra de Deus. O rei fará o que bem entender, ele se encaixará e se engrandecerá acima de todos os deuses e dirá coisa jamais ouvida contra o Deus. Dois deuses, viu? Ele terá sucesso até que o tempo da ira se complete, pois o que foi decidido irá acontecer. Ele não terá consideração pelos deuses de seus antepassados, nem pelos deuses preferidos das mulheres, nem por Deus algum, mas se exaltará acima deles todo, né? Viu? Mas se exaltará acima deles todo. Daniel capítulo 11, versículo 36 a 37. Então, ele não vai adorar nenhum Deus, nenhum Deus, nenhum dos deuses, porque ele vai estar acima de Deus, dos deuses e do próprio Deus. Esse que será o anticristo. Então vou falar agora, já sabemos quem é o falso Cristo, que ele dominará todo mundo, não é? Na verdade, fala também que a gente tem que deixar bem claro que o Cristo, ele não será um líder religioso. É mesmo? Jamais ele será um líder religioso, mas sim um líder político e militar. É por isso que se levantará um segundo personagem durante a tribulação, o falso profeta. Esse sim será um líder religioso, que levará o mundo a adorar o anticristo como a um Deus. Você vê que as pessoas falam o sinal da besta. Eu já ouvi até pessoas preocupadas com esse sinal da besta. Já vi em reunião no mistério, até pastor também falar que isso aí eu não vou aceitar de jeito nenhum. Na verdade, não vai vir nenhum sinal da besta. O sinal da besta só será no período da grande tribulação. Não tem, por mais que estão desenvolvendo aí, eu vou entrar um pouco mais depois nesse detalhe, mas não precisa se preocupar, porque não vai vir nenhuma ordem te obrigando a você usar o sinal da besta. E se você não for salvo ficar aí também, o problema não é o sinal da besta. O problema não é você colocar na sua mão, você deixar colocar na sua mão, na sua testa, o sinal da besta. Você pode, né, você mesmo dar anestesia, você mesmo tirar. Será um chipzinho muito pequeno, você mesmo tirar. E jamais ele vai te identificar, não é o problema. Sabe o quê? Na verdade é que é você se prostrar diante dele, do falso Cristo. Ainda confessar que ele é Deus. Que ele é o Deus do mundo. O Deus de todas as nações. Esse que é o problema. Mas nós,
confessamos a Deus verdadeiro. Nós temos o DNA de Deus. Nós confessamos a Cristo como Salvador da nossa vida. Jamais a gente vai cair numa situação dessa. Precisamos acreditar na palavra de Deus, confiar na palavra do Senhor Jesus. Então, realmente, a pessoa vai ter o sinal da besta, vai ter que confessar, né, que Jesus Cristo é Deus. Mas se for só por botar o sinal da besta, não teria problema. Agora, confessar, né, que o anticristo é Deus, isso aí é uma blasfêmia contra Deus. Verdadeiramente, essa pessoa não será salva. Entendeu? Verdadeiramente não será salvo. Somente aquele que rejeitar o nome da besta, ele pode até morrer, mas ressuscitarão. Jesus vai ressuscitar. Vamos falar um pouco quem será o falso profeta. Outro personagem que se manifestará durante a tribulação é o falso profeta, também chamado de a besta da terra. Observe o texto em que ele aparece. Vamos ver o texto, o que diz aqui. Então vi outra besta que saía da terra com 2 chifres, como cordeiro, mas que falava como dragão. Exercia toda a autoridade da primeira besta, em nome dela, e fazia a terra e seus habitantes adorarem a primeira besta, cujo ferimento mortal havia sido curado, e realizava grandes sinais, chegando a fazer descer fogo do céu à terra à vista dos homens. Por causa dos sinais que lhe foi permitido realizar em nome da primeira besta, ela enganou, os habitantes da terra. Entrou-lhes e ordenou-lhes que fizessem uma imagem em honra à besta que fará ferida pela espada, e contudo ele viverá. Veja como será fácil para mundo ser enganado, né? Vendo tantos sinais explodir e achando que é o poder de Deus. Não é mesmo? E verá, foi-lhe dado poder para dar fôlego à imagem, entendeu? Da primeira besta, de modo que ela podia falar, e fazer que fossem mortos todos os que se recusassem a adorar a imagem. Também obrigou todos os pequenos e grandes, rico e pobre, livre, escravo, a receberem certa marca na mão direita ou na testa, que é o chip para que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser quem tivesse a marca, que é o nome da besta, ou o número do seu nome. Eu creio que ninguém vai querer ficar aqui nesse período da grande tribulação, não é mesmo? Infelizmente, alguém ainda fala que a igreja passará pela grande tribulação. Deus não vai deixar a igreja passar nesse período. Eu já fiz outro vídeo e falei por quê que a igreja não vai passar na grande tribulação. Se você acompanhar meu canal, você vai ver eu falando sobre a vinda do Senhor Jesus, né? O que acontecerá também no período da grande tribulação. Através deste texto podemos observar aqui a sabedoria, não acabei de ler o texto, aqui a sabedoria, aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem, seu número é 666. Apocalipse capítulo 13, do versículo 11 ao 18, foi o texto que eu acabei de ler agora. Através desse texto podemos observar que esse homem terá uma aparência calma e inofensiva, como um cordeiro, mas que tem seus discursos e atitude, mas em seu discurso e atitude será como o próprio diabo, agindo
Isso era como o próprio diabo agindo, mas que falava como dragão. Então, sabemos que sobre um pouco do falso profeta, que é a besta, o anticristo. Através desse texto, eu já li esse pedaço. Esse homem liderará, viu, a falsa religião, o falso profeta. Esse homem liderará a falsa religião mundial, a qual adorará o anticristo, viu? E sua imagem, como se fosse Deus. A profecia nos diz que a besta da terra terá uma só cabeça, mas 2 chifres. Se interpretamos esse trecho utilizando a simbologia da besta, em Daniel, capítulo 7, versículo 8, entenderemos que esse indica que esse império religioso terá um único líder, o falso profeta, mas será formado pela unificação de 2 grandes religiões. O anticristo vai enganar o povo judeu fingindo ser ele o Messias. Sendo ele o Messias profetizado sobre o Messias, que na verdade os judeus nessa época também serão enganados, porque eles negaram, né? Negaram o Messias, negaram Jesus como Messias. Eles não entenderam. Existe uma profecia que afirma o reaparecimento de Elias para preparar o caminho para a vinda do Messias. Porque se tem um falso profeta, também vai vir um verdadeiro profeta. Que eu creio, como já falei no vídeo, que Elias e Moisés, porque farão descer fogo do céu, transformar água em sangue. Água em vinho. Água em sangue, né? Quem transformou água em vinho, o único que fez esse milagre foi Jesus. O diabo sabe que os judeus conhecem essa profecia, que é a profecia que eu citei, do verdadeiro profeta que vai vir. Por isso ele dará seu poder e autoridade a esse homem para que ele possa realizar grandes sinais e maravilhas. O maior sinal de Elias foi fazer cair fogo do céu. Então, o falso profeta, ele vai se passar por Elias e muitos serão enganados, não é isso? A hora do sacrifício, a profecia, o profeta Elias, viu? Colocou-se à frente do altar e orou o Senhor Deus de Abraão. É sobre o que eu falei que fez descer fogo do céu. Vamos repetir? A hora do sacrifício, o profeta Eli colocou-se à frente do altar e orou: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, que hoje fique conhecido que tu és Deus em Israel e que sou o teu servo e que fiz todas estas coisas por ordem tua. Responda-me, ó Senhor. Responda-me para que este povo saiba que tu, ó Senhor, és Deus e que faz o coração deles voltar para ti. Então o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto e a lenha e as pedras e o chão, e também secou totalmente a água na valeta. 1 Reis, capítulo 18, versículo 36 ao 38. Agora vamos falar um pouco da marca da besta, que eu vou pular aqui uns textos, vou em frente, porque já deu para a gente entender. Nós sabemos que não vai haver dinheiro, apenas uma moeda verdadeiramente mundial. Vai muito ser enganado, vendo, né, aquele governo que nunca houve,
né? Vamos se lembrar de outros governos que já teve, que fizeram isso e aquilo, mas esse governo será o maior durante essa falsa paz de período de 3 anos e meio, não é mesmo? E vários países já foram indicados para usar o sistema. Deixa a gente ficar. É esperado que toda a União Europeia adote o sistema Mondex. Preste atenção nessa palavra, sistema Mondex. Mas isso não vai acontecer enquanto Jesus não voltar. Mas os países já estão se preparando. Mondex é monetário relacionado a dinheiro. Então, vou repetir, vários países já foram indicados para usar o sistema. É esperado que toda a União Europeia adote o sistema Mondex como sistema de moeda corrente. A empresa responsável pela produção do chip é a Motorola. Viu? A empresa responsável pela produção do chip é a Motorola. Os criadores do chip foram orientados em várias reuniões com dirigentes de cooperações globais para que se pudesse ser desenvolvido um dispositivo para uso global para identificação de humanos com o propósito de comércio econômico global. Como eu falei, uma moeda, você vai ver uma moeda mundial. O biochip mede 8 milímetros. Dá para você ter uma ideia do que é 8 milímetros? É 2 milímetros menos do que 1 centímetro. É um pouco mais de meio centímetro, né? É meio centímetro e 3 milímetros. Então 8 milímetros. Pode caber até dentro da sua orelha, mas esse vai ser na testa, né? Cabe até dentro do nariz, se você quiser colocar. Mas vai ser colocado na testa, é ótimo. Do anticristo vai ser colocado na testa ou na mão. Mas por quê? Tem que colocar na mão e na testa? Porque às vezes a pessoa pode ser um deficiente, né? Ele não tem mão, então vai colocar na testa. Mas ele pode optar. Se ele tiver mão, ele vai colocar na mão, na testa. Mas será necessário, obrigatório. Isso não. Ele não vai nem poder comprar, nem vender. Ele vai ter que adorar o anticristo. Se ele rejeitar o sinal da besta, ele vai passar da morte para a vida. Ele será arrebatado. Eu creio que muitos vão rejeitar, mas muitos também serão enganados, porque falar em dinheiro, hoje em dia, infelizmente, eu sinto muita tristeza em ver igreja aí só pregando sobre, né, querer falar, igreja, isso é de uma religião, não estou aqui para pregar religião, mas isso me deixa triste, por pregar só em prosperidade. Só prega em prosperidade. Ninguém está pregando mais sobre a vinda do Senhor Jesus. Sabemos que a volta de Cristo está perto, não tem mais nada para acontecer. Como eu tenho falado no vídeo, que às vezes as pessoas dizem que quando esse evangelho for pregado em toda a terra, então virá o fim. Não. A igreja está pregando, a igreja vai continuar pregando. Enquanto Jesus não arrebatar essa igreja, vai pregar. Agora, quando Jesus vir na sua primeira vinda, a igreja não vai pregar mais, não vai estar aqui. Quem vai pregar são os 144 mil que serão selados, né? Eles serão selados pelo Espírito Santo para pregar por 4 cantos da terra. Eu creio que muitas almas sobreviverão. E ouvindo essa palavra, muitos vão negar o sinal da besta. Com certeza. E os 2 profetas que pregará em Israel, que eu creio que é Elias e Moisés. A Bíblia não afirma, mas deixa, não. Ponto de vista, como eu falei, sobre os milagres que eles irão fazer. O único que fizeram isso na terra, que tiveram essa autoridade de Deus para fazer, foi Moisés e Elias.
Então, o biochip mede 8 milímetros, como eu vi falar, né, de comprimento. Contém uma bateria de lítio-1 que se recarrega com o próprio calor do corpo. Olha que tecnologia vai ter esse chip. E esse chip, o anticristo vai ver você onde você estiver. Se você fugir, não adianta. Para onde você fugir, ele vai te achar. Não é mesmo? Viu? Pelo próprio calor do corpo. Após um investimento de 1,5 milhões de dólares em pesquisa, foi constatado que os pontos ideais para a implantação do chip no corpo humano são a testa ou a mão direita, como eu havia falado, né? A única maneira que eles acharam, a única forma certa, foi constatado que os pontos ideais para a implantação do chip no corpo humano são a testa ou a mão direita. Para que possamos entender com clareza o que significa a marca da besta, precisamos analisar, né, o significado dos termos gregos, que podem ser traduzidos por marca existente. Basicamente, duas palavras gregas que são traduzidas por marca. A mais uma delas é o termo estigma. A mais comum delas é o termo estigma, que significa a marca superficial, podendo esta ser uma tatuagem, ou cicatriz, ou até um rótulo. Já o outro termo, que é bem menos utilizado, é a palavra charagma, que tem sua origem no termo charax, que significa literalmente por estar dentro e aderir dentro de penetrar. Essas são as características do significado da palavra charax, literalmente, né, por estar dentro de, aderir dentro de, penetrar, perfurar, introduzir, etc. Este é o termo utilizado no livro de Apocalipse para que significa para se referir à marca da besta. Por isso, a tradução de charagma para o português como marca não expressa o verdadeiro sentido do termo grego, pois a ideia de charagma é a de uma marca que foi causada por algo que perfurou a pele, como por exemplo, uma picada de cobra. Isso nos mostra que essa marca não pode ser interpretada como sendo uma tatuagem ou rótulo ou algo semelhante, pois o termo original não expressa essa ideia. A marca da besta será causada por algo que perfura a pele da pessoa. Então não existe nada de tatuagem, nada disso. Então será uma perfuração, uma pequena perfuração que vai colocar o chip na testa e na mão da pessoa. É exatamente isso que ocorre quando alguém recebe o biochip, né, implantado em seu corpo. Pois o mesmo é introduzido através de uma seringa que perfura a pele e depois de implantado o chip, gera uma saliência sobre a pele, ou seja, uma marca. É o que a Bíblia fala, a marca da besta. É impossível afirmar com certeza que Mondex será a marca da besta, pois esse é um mistério reservado para a geração que vivenciar o período tribulacional. Não tem como falei, não tem como existir nenhum sinal de marca, nada que já está
estão fazendo aí, que tem essa característica, como a Motorola concluiu, esse chip, não, isso não vai acontecer nada. Nesse mundo precisamos se preocupar. Pode acontecer o que for. Nós temos que estar tranquilos, porque depois da volta de Jesus, depois que a igreja for arrebatada, o que vai acontecer? Esse sinal da besta. Viu? Aqui, como está dizendo aqui, é impossível afirmar com certeza que o Mondex será a marca da besta. Viu? Pois esse é um mistério reservado para a geração que vivenciar o período tribulacional. Porém, podemos dizer que se o arrebatamento ocorresse em nosso dia, este seria o dispositivo para provável, devia se tornar esta marca, que seria, exatamente esta palavra pela qual eu falei, charagma, que em português é traduzido por marca. Então, e o nome é Mondex, um chipzinho de 8 milímetros, não é? Mas ninguém vai, já Deus não vai permitir que ninguém use, porque a igreja vai estar aqui na terra, ainda está aqui, nós estamos aqui ainda. Agora, quando a igreja for arrebatada, verdadeiramente o povo vai ter que receber esse sinal da besta. Não nos primeiros 3 anos e meio, porque os primeiros 3 anos e meio vai ser um período para o povo de Israel de paz. Vai ser uma das melhores paz durante esse período. Israel, a pessoa vendo um rei prosperando, ali, aquele governo mundial, todo mundo pensando que é o Cristo, o próprio judeu sendo enganado, apesar de eles conhecer a palavra, mas rejeitaram a Cristo. Por isso que eu sempre falo que é uma distinção entre a igreja e Israel. Jesus tem que vir a primeira vinda para que o evangelho, para que as promessas dele sejam cumpridas, para se encaixar todas as profecias. Primeiro ele vem, como falou em Tessalonicenses, que os mortos estarão primeiro, e o povo da terra ressuscitarão, quer dizer, a igreja, encontrarão com os mortos, com Jesus, lá nos ares. Jesus, ele descerá do céu até a nuvem, na sua primeira vinda. Agora, em Mateus 24, 29 e 30, Jesus descerá visivelmente. Não será secreta, será visivelmente. Mas na primeira vinda, verdadeiramente, será uma vinda invisível. Ninguém vai ver. Vai ter esse negócio aí, bota na internet, pessoas subindo assim nos ares. Não tem nada disso não, isso é só uma imaginação. O povo desaparecerá, será guiado pelo Espírito Santo. Mas o Espírito Santo, ele vai deixar a terra? Como vai? O Espírito Santo, ele é Deus. Ele está lá em cima, com o povo de Deus. Mas ele está vendo tudo o que acontece aqui, só que ele não vai atuar mais como atua hoje. Hoje nós somos templo do Espírito Santo. Depois que a igreja arrebatar, os que ficarem aqui não serão mais templo do Espírito Santo. Que perderam a sua salvação, aqueles que negaram a Cristo, ninguém vai receber, entendeu? Vai receber o Espírito Santo quando for, o Espírito de Deus quando for pregado. Será igual antigamente, só os profetas, o rei, o sacerdote, que recebiam o Espírito Santo de Deus naquele tempo, no tempo antigo, no tempo da lei. Então será dessa mesma forma. Eles vão receber, os mortos vão ressuscitar, e os que ficarem vivos, que Deus vai arrebatar, vai livrar mesmo o seu povo,
né, de Israel, que ele vai vir na sua segunda vinda exatamente para livrar os seus inimigos, né, livrar Israel dos seus inimigos. Então, acho que eu deixei bem claro esse texto pelo qual eu vou colocar nesse vídeo, que é o texto que, então, o texto que está falando sobre o anticristo, falso profeta e o sinal da besta. Acho que não tem nenhuma dúvida, foi bem explicado aqui. Então aqui embaixo, vou deixar em Apocalipse capítulo 13, né, versículos 16 e 17. Também obrigou todos, pequenos e grandes, rico e pobre, livre, viu? Ninguém vai escapar, e escravo, a receberem, viu, certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser quem tivesse a marca, que é o nome da besta, ou o número do seu nome. Que você, ouvindo essa palavra, isso aqui é a palavra escrita pelo homem, mas inspirada por Deus. Toda a Bíblia é inspirada. E o que aconteceu, na verdade, irá acontecer. Não tem para onde correr. O que aconteceu, Deus falou, está falado. Não tem na Bíblia nenhuma profecia que Deus falou que não tenha acontecido. Literalmente. Tem profecia que falta acontecer. Tem profecia de dupla referência também, que falta acontecer. Tem promessa de Deus com Abraão, com o povo de Israel. Está aqui, está no livro de Mateus, pela qual falei. Jesus virá exatamente na segunda vinda para Israel. A igreja, no período de tribulação, não vai estar aqui. Está lá cumprindo com a promessa do Senhor Jesus, que Jesus prometeu, que é a boda do Cordeiro, o tribunal de Cristo. Primeiro começa o tribunal de Cristo, depois a boda do Cordeiro, durante esse período de 7 anos. Você sabe que a tradição do casamento é 7 anos. É o que vai durar a festa da noiva e o Cordeiro. Exatamente por esse motivo que Jesus virá na primeira vinda, para arrebatar a sua igreja, a sua noiva. A noiva de Cristo. Agora, veja que maravilha. Enquanto está aquela festa linda, maravilhosa lá, o povo está aqui sofrendo. Uma guerra que será uma guerra mundial, que na verdade muitos serão enganados, muitos serão mortos. Vamos aproveitar enquanto há vida, porque enquanto há vida, há esperança. Porque Jesus está prestes a voltar e não tem nada que possa impedir. Não é mesmo? Não tem nada que possa impedir a volta do Senhor Jesus. Jesus falou, quando esse evangelho for pregado por 4 cantos da terra, então virá o fim. Que fim é esse que está referindo? Final da grande tribulação. Final da era da igreja. E todos verdadeiramente vai ter também, né? Mandar um pouquinho, aproveitar a oportunidade, que falar da palavra de Deus é muito bom. Então vai ter também um grande livramento, e todos que receberam a palavra de Deus, que foram salvos, um anjo vai mandar trazer de todos os 4 cantos do mundo, porque vai haver um julgamento, e aqueles que passarem pelo julgamento vão entrar para o milênio, para viver ali 1000 anos. Entendeu? Povos diferentes,
nós seremos como anjos, como a Bíblia diz, e vamos viver com um povo diferente. Nós vamos ter dois endereços, porque nesse período do milênio, a cidade santa, Nova Jerusalém, vai estar flutuando no céu. Essa que é a verdade. E nós vamos ter um endereço. Lembra que Jesus falou que ele ia vos preparar lugar? Se não fosse assim, ele não teria dito. Então, a nossa morada será na Nova Jerusalém. E o nosso trabalho será na terra, com Jesus no milênio. Nós teremos dois endereços para o trabalho. Agora, quem está vivendo ali nesse milênio, o povo vai desenvolver, vai crescer, se casa, dá um casamento, mas quem vai viver ali, um canal como nós somos hoje, não vão ter acesso a Nova Jerusalém. Mas como eles vão poder ter acesso? Só no final da grande tribulação. No período da grande... No final da grande tribulação, estou voltando atrás. No final do milênio. Que Jesus disse que Satanás será solto por um período de tempo. Por quê? Porque os homens, eles são carne, estão sujeitos a pecar, então vão ser provados. O próprio povo de Israel que rejeitaram a Cristo, os judeus, eles vão passar por essa prova, vão sofrer. Mas Deus vai destruir o exército de 200 milhões de homens, que se levantar, ele, o falso Cristo, que se levantar contra Israel, porque, na verdade, o propósito do anticristo é acabar com os judeus. É acabar com os judeus. Mas Jesus vai acabar com todos eles, com o exército, né? E o anticristo. Então nós temos que aproveitar a oportunidade enquanto estamos vivos. Aproveitar para que nós possamos alcançar essa vitória, porque será um momento mais especial na nossa vida. Então eu sempre costumo dizer, eu sempre falo que a maior vitória nossa em toda vida nessa terra foi a gente aceitar Jesus Cristo como Salvador. Foi conhecer Jesus. Porque eu sempre costumo dizer que o pior pecado, né? O pior pecado, na verdade, é negar a Jesus como Salvador. Essa é a verdade. Negando a Jesus como Salvador, não tem saída, não tem solução. É o caminho da perdição, negar Jesus como Salvador. Agora imagine você ter que passar por esse período, aí na grande tribulação. Muitos vão morrer. E será, a Bíblia diz que a grande tribulação será um período de que nunca houve na face da terra. Está acima da Primeira Guerra Mundial, da Segunda, e na verdade será a Terceira Guerra Mundial. Esse que é o plano de Satanás, é acabar com o povo de Deus. Mas Deus está no controle. Então vamos aproveitar a situação, né, para que quando Jesus vir, nós possamos estar preparados. Porque a Bíblia diz que será no abrir e fechar de olho. Não é? No abrir e fechar de olho. Então, a vinda do Senhor Jesus, ela é iminente. Ninguém sabe o dia nem a hora. Esse dia da vinda do Senhor Jesus já está marcado desde a fundação do mundo. Desde antes da fundação do mundo, esse tempo já está determinado. Né? Então, o que nós devemos fazer? É examinar a Escritura. Eu estou aqui para deixar a minha opinião. Sei que tem muitos crentes que vão ouvir, pessoas que não são crentes, mas você examina a Escritura. Jesus disse, examinar a Escritura. Né? Ele me deixou claro.
Então o que mais tem é falso profeta aí, profetizando, coisa que não está na Bíblia. Nós devemos ter muito cuidado. Não é? Devemos ter muito cuidado, porque quando Jesus vir, não terá mais solução. Porque Jesus disse, enquanto nós estivermos vivos, viu? Aqueles que aceitaram Cristo já passaram da morte para a vida. Então a própria morte não vai ter poder sobre a nossa vida. Mas como a gente morre? Morre esse corpo. Essa capa não vale para nada. Morreu, acabou. Né? Mas e a alma, o espírito? Para onde vai? Para o paraíso. Aqueles que morreram com Cristo Jesus, né, com a fé em Cristo Jesus, eles estão no paraíso aguardando o seu corpo espiritual. Né? Porque a alma precisa de um corpo. Mas não vai ser esse corpo carnal. Esse corpo carnal não tem poder para chegar até o céu. Esse corpo carnal ele vai morrer, vai desfazer. Morreu, acabou. Não tem mais esperança. Agora, com Jesus tem esperança. Não é mesmo? Lembra que Jesus falou para o ladrão? Às vezes a pessoa fala que a pessoa morre para o céu. Será que Jesus mentiu? O ladrão que estava à direita dele na cruz ali? Jesus falou para ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, onde estava Jesus durante os 3 dias? No paraíso. Não é mesmo? Depois ele ressuscitou e apareceu com um corpo glorificado. Jesus apareceu com um corpo glorificado. Os discípulos estavam unidos e de repente ele aparecia ali com as portas tudo fechadas. Ele estava lá dentro. Um corpo glorificado. Que ele pode ser tanto visível como invisível. Então, será que Jesus ele mentiu ao falar que para o ladrão que hoje mesmo, porque o ladrão se arrependeu. Ele confiou, viu, a sua fé em Cristo, né? Permitiu que ele fosse salvo. E Jesus falou para ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Será que Jesus foi para o céu ou para o paraíso? Paraíso. Porque depois que ele apareceu, a Madalena apareceu para ele e falou: não me toques, porque eu ainda não fui ao Pai. Ao Pai? Onde está o Pai? No céu. Quer dizer, ele não esteve no céu. O céu, há uma grande divisão do céu para o paraíso. O paraíso é um lugar de descanso. O povo que está ali é espírito. Eles vão estão aguardando o seu corpo espiritual. Então eles estão no paraíso. Agora, se Jesus tivesse mentido para o ladrão, então ele teria ido para o céu. Mas ele falou que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E quando apareceram para ele, ele disse: não me toque, porque eu não subi até o céu. Ele falou que não foi até o Pai, quer dizer, até o céu. O Pai está no seu trono. Entendeu? Deus está no trono, no terceiro céu. Então, na verdade, para com esse negócio de morreu, acabou. Morreu, acabou essa vida aqui. Tudo que se faz debaixo do sol. Como diz Salomão lá em Eclesiastes. É mesmo? Tudo que se faz debaixo do sol aqui acaba. Mas segue-se o juízo. Jesus disse, também falou na passagem do rico e Lázaro. Estavam bem vivos ali. Tanto aquele que estava no inferno, como no seio de Abraão, que é o paraíso, simboliza o paraíso, todos estavam ali, muito vivos, conscientes. Então por que a gente vai negar
a imortalidade da alma. Muitos pregam a mortalidade da alma, isso é heresia. Jesus não fez homem para morrer. Ele fez o homem para viver eternamente. Ele, sendo imortal, ia fazer o homem para morrer. Fez o homem para viver eternamente. Não existia o poder da morte. Não existia morte. Mas pelo pecado de Adão é que surgiu a morte. Superabundou a morte através do pecado. E através da morte, Jesus veio para morrer em nosso lugar, para nos dar direito de salvação, perdendo o nosso pecado, não é mesmo? Essa que é a verdade. Então, a salvação está em Cristo Jesus. Se você quiser entrar aí no meu canal, quiser deixar aí seu comentário, dá a sua ideia, eu vou respeitar. Não importa a religião que for. Se tiver alguma dúvida, eu posso perguntar aquilo que Deus colocar no meu coração através da palavra. Só vou responder dentro da palavra de Deus. Não adianta a gente falar algo, não é mesmo? Se não estiver de acordo com a palavra de Deus. Então eu tenho que falar, eu citei o versículo aí, você pode conferir. Né? Se você esqueceu, eu volto o vídeo, que você vai ver que está dentro da palavra de Deus. Agora, só vou te dizer que há uma grande diferença sobre interpretação. Tem muitos que fazem interpretação de forma diferente. Eles simbolizam os textos que são literais e tentam trazer para a explicação da Bíblia, porque não tem a verdadeira explicação. Todas as profecias que aconteceram literais vão acontecer literalmente. E todas as profecias simbólicas também sempre têm uma explicação na Bíblia. Como a passagem que Jesus falou, né, do rico e Lázaro. Jesus está falando do caso que aconteceu literalmente. A única diferença é que os dois, o rico e o Lázaro, estão lá no inferno, no paraíso, no mundo visível. Entendeu? O que está salvo, o rico está recebendo, está aguardando seu corpo espiritual. E todos que morreram com Jesus, todo o povo de Deus estão aguardando a vinda do Senhor Jesus para viver eternamente. Agora, no final do milênio, quando nós vim falando, que o povo carnal que foram salvos, durante todos os países do mundo, em Israel também, que Deus vai libertar todo o povo, muitos que morreram, né? E outros que vão ressuscitar também, vão entrar no milênio. Tanto nós, um corpo glorificado, como eles, um corpo comum, como existe hoje. Eu vou entrar no milênio. Mas como o homem é carnal, Deus vai provar mesmo. Por um período de tempo, no final do milênio, Deus vai permitir que o diabo seja solto para provar as nações. Aí vai haver um outro julgamento. E todo aquele que passar por esse julgamento, não é? Vão viver eternamente, serão ressuscitados, viver eternamente com Cristo. É aí que a Bíblia diz que descerá a nova Jerusalém, chamada a Cidade Santa. Sabe o que é a Cidade Santa? É o trono de Deus. É onde Jesus falou, vou vos preparar um lugar. Entendeu? Nosso lugar é ali, a Cidade Santa é muito grande, tem lugar para todo mundo. E ela vai descer na terra. E a terra e o céu terá uma comunicação. Então vai haver uma transição do milênio para o final do milênio, depois do julgamento do trono branco. Aí todos que não foram salvos, serão lançados, uns já estarão lá, e serão lançados no lago de fogo. Aqueles que rejeitaram a Cristo
Eles só vão ressuscitar depois do final, do juízo final, que é chamado trono branco. Mas se ressuscitarão para quê? Por que eles vão ser ressuscitados? Para condenação. Não é? Não se pode condenar alguém se não passar por um juízo. Não é assim que acontece aqui na nossa lei. Tem que passar por um julgamento, para depois ser condenado. Então, já vão ser chamados para ser condenados, ser lançados no lago de fogo. Acredite quem quiser, mas o que Jesus falou, que Ele não prometeu, sempre irá cumprir. Então, nós viveremos eternamente, para sempre com Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Eu quero terminar nesse momento o meu vídeo e agradecer a todos que lê esse vídeo, né, e compartilhar. Se quiser também deixar seu comentário, quiser curtir, quiser se inscrever também, e clicando lá no sininho, todo vídeo que eu fizer você vai receber, né? Seja no seu celular ou no PC, você vai receber notificações e vai ficar sabendo de todo vídeo. Tem ainda vários vídeos, eu creio que muitos ainda estão precisando ouvir. Infelizmente eu estou fazendo vídeo, às vezes eu repito alguma frase, porque eu tive vídeo aqui que eu fiz com o meu celular. Meu celular é só 16 GB, já estava carregado, não tem como. O celular para gravar tem que ter mais de 100 GB de memória. Não é mesmo? E hoje eu estou usando o PC, meu filho ajeitou, né? O Dave, o garoto, que eu considero muito, ele ajeitou esse PC e eu estou usando, tá aí a propaganda da câmera Ivicam, uso meu celular para o PC. É a melhor forma que eu encontrei para mim fazer essa gravação. Mas como eu estou começando, então eu preciso da colaboração de vocês para que eu venha fazer uma melhor gravação e que Deus continue nos abençoando. Que Deus abençoe a todos vocês. Entendeu? E uma boa noite a todos. Fiquem todos na paz de Cristo Jesus, o nosso único e amado Salvador, o verdadeiro caminho que nos conduz para a vida eterna. Amém? Amém.